Amém, gente? Vamos começar então nossa última aula. O tema o tema principal do nosso módulo são os princípios da família cristã. Amém? Vamos falar juntos? Os princípios da família cristã. E aí nós vamos estudar dois assuntos hoje. O primeiro é esse aqui. Como as comunidades cristãs podem apoiar famílias em tempos de dificuldade. Vocês acham que a família passa por dificuldade, gente? Sim ou não? Família, sociedade, né? A sociedade de forma geral, qualquer pessoa, mas também dentro da nossa comunidade, as pessoas também passam por seus dilemas, né? Por suas necessidades, os seus problemas, ok? Então vamos usar como base o Salmo 128. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém? Um dos textos mais lindos da palavra de Deus, a gente usa muito esse texto, né? Principalmente quando vai fazer a última oração, a oração sacerdotal, antes de orar pelos noivos, né? Quando eles estão se casando ali. Eu gosto de ler esse Salmo 128, porque é uma bem-aventurança, é uma bênção sobre aquela nova família, aquele novo casal que vai iniciar ali um novo ciclo, um novo tempo, uma nova dispensação de Deus através do casamento, né? Então a Bíblia deixa bem claro aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, abençoado, é aquele que teme ao Senhor. Nós temos sempre falado aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, diz Provérbios 1:7, é o apartar-se do mal. Quem quiser um cafezinho tem ali, tá, gente? A gente comprou uma maquininha nova ali de café, bem legalzinho, tá? Então é só pegar, cafezinho sempre está quentinho ali, fica à vontade. E aí a segunda promessa aqui é o versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O desejo de Deus para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que andam no seu caminho, é que as suas famílias sejam abençoadas. Ele vai comer do fruto do seu trabalho, ele vai ser abençoado e tudo vai bem. Aqui não está dizendo que ele não vai ter dificuldade. Vai ter crises, problemas. Nós vamos ver sobre isso hoje. Também vamos ver um outro assunto chamado o ciclo da ferida. Sim, ele vai ter trabalho, vai ter crises, mas no final tudo vai dar certo, tudo vai ser bênção, tudo irá bem. Por quê? Porque tem duas condições aqui: temer ao Senhor, levar Deus a sério, a sua palavra, ter uma vida de reverência, de honra ao Senhor. Uma pessoa que honra ao Senhor, que tem reverência, que coloca em prática, que encarna a palavra de Deus, os princípios de Deus no seu dia a dia, e anda nos caminhos de Deus, que faz escolhas, né, segundo a perspectiva de Deus, os valores do reino de Deus, essa pessoa não tem como, gente, será abençoada. Amém? Quem aqui quer ser abençoado? Dá um glória a Deus. Amém? E parabéns por vocês estarem aqui, perseverando, né? Muitos começam, mas infelizmente, como tudo, não só aqui, cursos universitários, não é todo mundo que termina, né? Só os perseverantes triunfam no final. E nesse curso é a mesma coisa, gente. Muita gente que começa na alma, né? Não começa na convicção, mas começa na alma e no meio do percurso acaba desanimando. Nós não podemos ser assim, como aqueles que recuam, mas temos que ser como aqueles que perseveram. Louvado seja o nome do Senhor. E ele termina: que o Senhor te abençoe desde Sião, né? Aqui é o Monte Sião, o Monte de Jerusalém, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, a prosperidade da nossa cidade. Jerusalém aqui é um tipo, é uma metáfora da nossa cidade, da nossa região. Durante os dias da tua vida, ou seja, uma bênção que se prolonga por toda a vida, e veja os filhos dos teus filhos, a paz seja sobre Israel. Ou seja, é uma bênção, é uma prosperidade, é uma vida abençoada, não só no individual,
mas que vai afetar a coletividade, a sociedade, a minha família, a minha cidade, a minha nação, né? Israel aqui um símbolo da nação de Israel. Então, uma cidade abençoada é formada de famílias abençoadas, sim ou não? Uma igreja abençoada, ela tem famílias fortes, famílias abençoadas. E graças a Deus, né? Como pastor, a gente diz com um coração assim muito feliz que nós nessa comunidade temos famílias preciosas, famílias abençoadas. Amém? Claro que tem luta, tem problema, tem dificuldade, e é isso que nós vamos aprender hoje. Como é que as comunidades cristãs, as igrejas, podem apoiar as famílias em dificuldades? Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, as comunidades cristãs, elas têm um papel vital no apoio às famílias em dificuldades. Sim ou não, gente? Sim, a igreja tem um papel fundamental, seguindo o exemplo de Jesus, que acolhia, que curava, que restaurava pessoas em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Você vê que Jesus, ele trabalhava o ser humano na sua integralidade, corpo, alma e espírito. E não só indivíduo, a coletividade, a família era restaurada, a cidade, o lugar era modificado. Um exemplo é a mulher samaritana, né? Por causa daquele encontro com Jesus, não somente ela, mas toda a cidade foi abençoada através daquele encontro que ela teve no poço de Jacó com Jesus de Nazaré. João capítulo 4. Amém? Todos nós conhecemos essa história, né? Então Jesus fazia isso, supria as necessidades físicas, emocionais e espirituais. E aqui agora nós vamos ver estratégias práticas e biblicamente apoiadas, né, fundamentadas para esse apoio, tá bom, gente? Como é que a gente apoia as famílias na nossa comunidade? É isso que nós vamos ver aqui em nome de Jesus, tá bom? Só um pouquinho aqui. Deixa eu só abrir aqui o nosso assunto para ficar mais fácil aqui de eu enxergar. Então vamos lá. Primeiro lugar, gente, nós precisamos ter oração coletiva e intercessão. Fala comigo, oração coletiva e intercessão. E como é que a igreja pode trabalhar isso, gente? Criando grupos de oração específicos para famílias em crise, né? Sejam doenças, seja desemprego, seja luto, seja conflitos. É bem interessante isso, a igreja precisa orar pelas necessidades gerais das famílias. E as famílias passam por isso. Doença, desemprego, luto, conflito. E por isso é importante a gente ter esses momentos de oração, tá? A nossa igreja tem pelo menos 2 momentos de oração, toda terça-feira, 7 horas da manhã. E também temos toda quinta-feira a mulherada orando às 3 horas da tarde. Amém? Também temos, né, nos momentos de culto, a gente ora uns pelos outros. E também temos oração no final, quando as pessoas precisam de alguma oração. A gente inclui, né, os pedidos de oração nos cultos, nas redes de comunicação da igreja, que, por exemplo, para nós, no nosso caso, são os grupos de WhatsApp. E a base bíblica para isso está aqui, Tiago 5,16, gente. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Como é que a gente funciona? Confessando os nossos pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, nós como comunidade, nós como igreja, seremos curados. Amém? Então aqui nós vemos o papel e a importância da confissão. Fala comigo, confissão. Né? E aqui nós vemos a importância da confissão. Salmo 32 também fala sobre isso. Enquanto me calei, os meus ossos, né, estavam sofrendo ali, o meu corpo era afligido, o meu humor se tornou sequidão de estio, diz o salmista. Mas aí ele cai em si, se conscientiza, ele diz: confessarei o meu pecado e a minha transgressão já não ocultarei diante do Senhor. E aí a partir disso a vida dele é restaurada, a partir do momento que ele confessa, traz à luz a sua transgressão. O salmista no Salmo 32 é restaurado. Por quê? Existe a confissão de pecados e a oração uns pelos outros. Deus promove cura. Amém?
Então vamos lá, continuando. O segundo pontinho, gente, apoio prático e material. A igreja precisa apoiar de forma prática e material, né? Um exemplo disso são as cestas básicas que a gente levanta, alguns empresários cedem para nós, alguns irmãos também trazem aqui na igreja cestas básicas para apoiar as famílias mais carentes, mais necessidades. Graças a Deus essa comunidade não tem muito isso. Aqui são pouquíssimos irmãos que a gente ajuda nesse sentido material. Mas vocês sabem que muitas igrejas têm muita necessidade, sim ou não? Principalmente igrejas nas favelas, né? Igrejas em lugares assim, onde as pessoas têm mais dificuldade. A igreja ela precisa cumprir o seu papel, ajudando com roupas, calçados, né? A gente faz isso aqui, a gente mobiliza os irmãos com roupas, calçados. Praticamente toda semana, o pastor Giovanni, quando vai lá para Campo Mourão, eu estou levando amanhã 3 sacolonas com doações de roupas, calçados, vestimentas, que os irmãos estão levando para ajudar e apoiar os trabalhos lá, tá? Às vezes até é necessário uma ajuda financeira, temporária, claro, não coisas grandes, não luxo e ostentação, mas coisas realmente básicas, necessárias, né? Às vezes a igreja tem que se mobilizar dessa maneira. Outra maneira de apoio prático e material é o serviço voluntário. Ajudar a igreja nas tarefas domésticas, né? Ali lavar louça, cuidar das crianças na igreja, o transporte para as famílias como membros, quando às vezes os membros estão enfermos. Isso é muito lindo, gente. Servindo pessoas, as pessoas são curadas, as pessoas são abençoadas, as pessoas se sentem amadas. Sim ou não, gente? Por exemplo, eu tenho célula praticamente todo dia, segunda, terça, eu estou aqui, aí o Rafa está me cobrindo na célula de terça-feira lá. Quinta-feira, na Tia Lu. E às vezes a gente tem um trajeto para passar para ir para a célula. Não custa nada, às vezes a gente ir lá, passar, pegar o irmão para levar para a célula. Às vezes ele tem uma dificuldade, por exemplo, a Tia Lu. A Tia Lu ela consegue dirigir, ela é uma ótima motorista durante o dia. Mas à noite ela não consegue, ela tem problema de visão à noite. Então quem é que passa lá na casa dela para buscar ela? Ninguém sabe disso, estou falando aqui para vocês. Pastor Giovanni vai lá, passa, pega ela e leva ela na célula. Ela tem fome de Deus. Se deixar a Tia Lu, está em tudo. É uma coisa incrível. Tem fome de Deus. E para mim ela é um ânimo como pastor. Uma pessoa que está engajada, uma pessoa que está envolvida, uma pessoa que hoje de manhã estava aqui 7 horas da manhã orando. Amanhã está indo com nós lá para a aula do pastor Irã. À noite está aqui no culto. 85 anos, gente, de idade. Uma vitalidade, sempre está falando de Jesus para as pessoas, sempre está mobilizando pessoas. Como é que eu não posso ir lá, passar na casa dela, dar uma carona para ela? 86 anos, olha só que coisa linda. Então sim, gente, essas pessoas, olha lá, chegou alguém lá, João. Abri. Chegou. E então é interessante, né? Transportar irmãos, ajudar irmãos. Eu já estou até orando, né? Para a gente comprar um carrinho maior, porque a gente está indo para a aula lá do pastor Irã e a gente tem que ir com 2 carros. E 2 carros é mais despesa, né? A igreja ajuda ali, os irmãos estão indo lá e tal, pagando combustível, né? Cada um paga o seu almoço ali, mas eu já estou orando, pedindo, Senhor, a gente precisa de um carro maior, para ir num carro só levar a turma toda. Então, assim, orem comigo nesse sentido, tá, gente? As necessidades vão aparecendo na igreja e aí a gente quer resolver. E temos certeza que no momento certo Deus vai nos abençoar. Amém? Nós já estamos há 4 anos e meio orando por várias coisas aqui da igreja. Algumas delas Deus já realizou, né? Outras ainda Deus vai fazer. Mas a gente continua orando em nome de Jesus. Outra coisa muito tremenda está aqui, ó, apoio prático e material. Uma rede de profissionais dentro da igreja. Olha que coisa linda, gente. Médicos que apoiam uns aos outros, advogados que ajudem na parte jurídica, psicólogos da igreja que podem oferecer atendimento, né, ou pago quando a pessoa tem condição, ou então subsidiado, né? É maravilhoso isso. Nós temos o privilégio, gente, de na nossa igreja temos uma obreira que é psicóloga, sim ou não? É uma bênção, gente. E como vejo ela atender gente aqui.
Às vezes eu mesmo estou ali no atendimento, aí eu vejo que não é espiritual, que é emocional. Já encaminho para ela, ela já começa a acompanhar, a pessoa começa a vir na igreja, firma no Senhor. E isso é muito lindo, gente. Trabalhar através da sua profissão, da sua vocação, servindo as pessoas em comunidade. As agências missionárias fazem muito isso, né? Por exemplo, eu fui, ainda até hoje, estou envolvido com a Jocum, que é Jovens com uma Missão. Eles têm 3 barcos missionários que vão nos países com profissionais, médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, arquitetos, servirem as comunidades locais. Aí eles chegam lá num determinado país, na África, além dos missionários estarem pregando o evangelho, eles fazem tudo aquilo que é necessário para ajudar aquelas comunidades, através dos profissionais, serviços médicos, enfermagem, odontologia. Os barcos têm clínicas dentro do barco para atender as pessoas. E vocês não acham que o evangelho é pregado com muito mais eficácia desse jeito? Quando profissionais, dentro da sua vocação, dentro da sua missão, servem ao Senhor servindo pessoas. Eles dedicam, pagam do próprio bolso, às vezes, para fazer esses trabalhos missionários nessas localidades, 7, 8, 9 países, numa viagem missionária que esse barco faz. Se chama Mercy Ships, Barcos de Misericórdia. É um trabalho muito lindo que os jovens com uma missão, e também tem uma outra missão chamada Operação Mobilização, que tem um barco chamado Logos, que também faz isso. Envolve profissionais para servirem as comunidades, dentro das suas necessidades, cavam poços, constrói igrejas, fazem coisas lindíssimas, gente, através da sua profissão, da sua vocação. Amém? Então, apoio prático. Fala comigo, apoio prático. Um exemplo disso está lá em Atos 2, 44, 45. Se você lê lá em Atos 2, 44, 45, você vê que os irmãos tinham tudo em comum. Eles comiam juntos, eles ceiavam juntos, eles aprendiam com os apóstolos, eles tinham milagres ali juntos e, na medida que ia aparecendo as necessidades, um ajudava o outro. Está aqui. A igreja primitiva era assim. Ela compartilhava os seus recursos, né? Tem um exemplo de Barnabé, que se tornou um dos grandes personagens da história da igreja, que ele pegou toda a sua herança, vendeu e entregou nos pés dos apóstolos, para que aquele recurso fosse distribuído dentro das necessidades da igreja local. Então é muito lindo isso, gente, quando a gente entende que tudo que a gente tem, gente, não é nosso, é de Deus. Nós somos mordomos fiéis daquilo que Deus nos confiou. E na medida que a gente pode ajudar as pessoas, vamos ajudar. É assim que a Bíblia nos ensina, tá bom? Terceira maneira da igreja ajudar é com aconselhamento pastoral e profissional. De forma prática, né, oferecer aconselhamento bíblico para casais em crise, pais que são sobrecarregados, jovens rebeldes, às vezes que não estão conseguindo entender seus pais. Então, na medida em que as famílias vão passando por crises, por lutas, por dificuldades, o pastor pode ser um mediador ou um conselheiro maduro da igreja. Um obreiro, missionário, um presbítero, qualquer irmão maduro da igreja, gente, que já tem alguns anos de fé, é capacitado, se ele estiver cheio da palavra de Deus e sendo treinado, aperfeiçoado como vocês aqui no Instituto Bíblico, eles podem ser ferramentas poderosas na mão de Deus. Sim ou não, gente? Não precisa obrigatoriamente ser um pastor. Pode ser qualquer irmão maduro. Qualquer irmão que tem estrutura de ouvir alguém, não se abalar emocionalmente e ter estrutura para instruir corretamente, aconselhar aquela pessoa que está passando por alguma crise ou dificuldade. Amém? Isso é ser igreja, tá bom? Parcerias, às vezes, com terapeutas cristãos, né? Para casos de trauma, vícios ou depressão. Tem várias organizações que fazem isso. Por exemplo, aqui em Umuarama nós temos o Projeto Restauração, que é uma clínica para dependentes de álcool e de drogas. Então, por exemplo, quando chega um caso desse aqui na igreja, eu não vou me meter de cuidar de alguém que está com problema de droga e álcool, gente. A gente não tem condição, a igreja não tem estrutura para isso.
Então o que a gente faz? A gente orienta a família a levar aquele rapazinho, aquela mocinha, a esse centro de recuperação, que eles têm toda uma estrutura, tem alojamento, tem alimentação, tem monitores especialistas, tem psicóloga, tem assistente social, eles conseguem receber até um recurso do governo para aquela pessoa ficar amparada, cuidada naquele centro de recuperação. Amém? A igreja foi apenas uma ponte que trouxe a solução para aquela necessidade da igreja, da família que chegou na igreja. Então isso é muito importante. Às vezes a gente não tem condição de resolver todos os problemas do mundo, mas a gente conhece pessoas e encaminha pessoas que podem trazer soluções e resoluções para aqueles conflitos, para aqueles problemas. Amém? Pastor Sidney mesmo, que eu sempre trago aqui para ministrar, faz um trabalho lindíssimo. Ele tem 3 clínicas, uma para mulheres, uma para homens, e outra agora que ele abriu, a 3ª clínica de amparo, de recuperação, de pessoas com dificuldade locomotora, pessoas de idade e pessoas com doenças congênitas. Olha só, o cara tem um chamado há mais de 20 e poucos anos nessa área. Como é que a gente não vai apoiar ele? Então toda vez que ele vem aqui, a gente levanta uma boa oferta e entrega na mão dele. Às vezes ele está passando por apuro lá, com dificuldade de pagar a conta de luz, ele me liga ou me manda uma mensagenzinha, a gente manda uma oferta para ele. A gente mobiliza aqui as roupas, os calçados, as coisas, junta as sacolas e leva para ele. Vocês estão entendendo? Nós estamos fazendo o trabalho do reino. Estamos trabalhando junto com quem é fera na área. Então isso é muito importante. A igreja apoiar os irmãos, mas também apoiar as organizações que apoiam as famílias e as necessidades, tá bom? Parcerias com pessoas e instituições. Qual é a base bíblica para isso? Os sábios ensinam com conselhos. Então, dentro do aconselhamento pastoral, profissional, os sábios, os mais maduros, os mais preparados, vão nos ajudar. Por exemplo, se eu quero tomar uma decisão na área imobiliária, eu não tenho conhecimento de causa, mas aqui o Edmilson tem. Então, sempre que eu tenho alguma coisa nessa necessidade, o Edmilson me ajuda. É uma mão na roda. Além disso, tem conhecimento jurídico e tal. Se eu tenho alguma dificuldade na área médica, biológica, física, eu não vou inventar de sair receitando para os outros, dando aconselhamento na área biológica. Eu chamo a Edna e peço: Edna, me ajuda. Se tem alguém que está com dificuldade de perder peso ali e quer, chamo lá o Joãozinho, que é um profissional especialista na área. Então, toda a igreja, gente, tem profissionais especialistas em várias áreas. A nossa comunidade tem 3 médicos. A nossa comunidade tem 4 psicólogas. A nossa comunidade tem 14 advogados, gente. Olha que benção. Né? Indústria de móveis, estética, tem tudo aqui, gente. Ex-policiais, né? Ali, policial aposentado. Tem outros 2 policiais também. Um está terminando para se aposentar e a Jaque acabou de se aposentar, policial municipal. Então, sim, gente, as nossas comunidades são cheias de dons e talentos. Então é importante isso. Buscar conselhos, ajuda, apoio uns dos outros. Isso é uma das coisas mais lindas dentro de uma igreja, para a gente ajudar as pessoas nos seus dilemas, nos seus problemas. Amém? Está aqui uma enfermeira, está aqui o Jaime, já me ajudou um monte aqui na parte elétrica, né, Jaime? Jaime que fez toda a instalação para a gente poder instalar o LED. Eu não sei fazer isso, eu ia bater cabeça. O Jaime foi lá, daqui a pouco ele vai ter outro serviço para fazer, tá? Nós vamos mandar fazer uma cruz assim com LED. Tu vai botar o LEDzinho e fazer a instalação para nós, em nome de Jesus. Amém? Então chame profissionais, busque conselho. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Vamos falar junto? Na multidão de conselheiros há sabedoria. 4º pontinho, gente, grupos de apoio, grupos de comunhão, grupos de apoio e de comunhão, tá? De forma prática, a igreja pode criar grupos, como grupos para casais em crise,
compartilhar experiências, compartilhar soluções. Pais solteiros, né? Às vezes oferecer apoio emocional, logístico, luto e perdas, ajudar no processo de cura, de consolo daquela família, promover jantares comunitários, encontros informais, para reduzir o isolamento das pessoas, no nosso caso a célula. Se existe uma ferramenta poderosa para agrupar pessoas e criar relações de afeto, de amor em família, é a célula. Além da célula, nós temos chás de mulheres, nós temos os encontros de casais, nós vamos ter agora, dia 12. Nós temos também, pelo menos 2 vezes por ano, a gente faz um ajuntamento de panela. Então, esses eventos, né? Seminário, nós vamos ter agora em julho, um seminário de maturidade, uma clínica da alma, não é a oficina da alma, tá? A oficina da alma já passou. É a clínica da alma, vamos trazer um dos maiores especialistas também em cura interior, vai estar conosco dia 21 ao dia 23 de julho, pastor André Ricardo, um dos braços direitos, pastor muito experiente, viaja o Brasil todo, vai estar conosco agora em julho, tá? Então, assim, através desses eventos, dessas práticas, desses grupos, desses eventos, nós promovemos os relacionamentos, afetos e ajudamos uns aos outros. Amém? 5º pontinho, gente, educação. Olha lá, ó. A base bíblica para isso que eu acabei de falar. Levem os fardos pesados uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. É o que nos ensina Gálatas 6, versículo 2. Tá bom? 5º lugar, educação e capacitação, gente. Ó, isso a gente vai começar a fazer agora no 2º semestre, tá? Workshops de gestão financeira. Nós vamos começar um seminário de vida profissional, às vezes no sábado ou na sexta-feira, vamos fazer aqui. Podemos fazer workshop, né? Treinamento para casais, comunicação conjugal, criação de filhos. A Leia faz um trabalho muito lindo com a mulherada aqui na quinta-feira, com várias mulheres, ensinando livros da Bíblia e livros tremendos, né? de materiais maravilhosos. Além disso, a gente ensina tudo isso na célula também. Sim ou não, gente? Sim. Aqui, né, a turminha da célula de ontem, na segunda-feira. Gente, se tem um lugar maravilhoso para nós aprendermos coisas maravilhosas, é a célula. Sim ou não? Sim. Então, cursos de empreendedorismo, né, para gerar renda em famílias desempregadas. Isso aqui, principalmente, existe essa necessidade quando a igreja está em lugares carentes, lá no interior do Nordeste, né, na África, em lugares assim, onde as famílias são muito pobres, tem muita necessidade, a igreja ela tem que criar ferramentas para tirar as pessoas daquela condição. Sim ou não? Sim. E é possível isso. Tem um pastor amigo meu, que ele é missionário em Dakar, lá em Marrocos. Olha a estratégia que Deus deu. Ele foi para lá, um lugar muito pobre, com muitos meninos de rua. Aí ele percebeu e Deus deu uma estratégia para ele começar a trabalhar com as crianças de rua, com os meninos de rua. Aí Deus deu uma estratégia, ele é gaúcho, sabe fazer churrasco, que é uma maravilha. Ele montou uma churrascaria. Aí ele foi ganhando as crianças, os jovens para Jesus, fez uma casa-abrigo para acolher aqueles jovens, e aqueles jovens ajudavam ele na churrascaria. Quer dizer, além de ganhar as pessoas para Jesus, deu para eles um ofício, um trabalho. E eles ajudavam as famílias dele e assim por diante. Criou ali um empreendimento do reino de Deus. E a churrascaria dele faz maior sucesso na cidade de Dakar, lá no Marrocos. Quer dizer, está ganhando para Jesus, está abrigando aquelas crianças que estavam na rua, está gerando recursos para a manutenção daqueles adolescentes, daqueles jovens, e ainda está ensinando eles o valor do trabalho. E promovendo o reino de Deus. Olha que coisa linda. Então isso é maravilhoso, tá, gente? Ensino também sobre valores cristãos, como resistir às pressões culturais, né? Exemplo, sexualidade, materialismo. Isso aqui a gente faz muito bem através das pregações. E também através desse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui, que é o Instituto Bíblico. Ensinando, né, sobre questões ideológicas, filosóficas,
profissionais e várias questões que reafirma os valores cristãos. Amém, gente? Estão entendendo? Exemplo, tá? Esdras ensinava a lei ao povo para guiar as suas famílias, lá em Esdras 7:10. Esdras, além de ser o sacerdote que trouxe o povo do cativeiro para a restauração de Jerusalém, que estava arrasada, Esdras também foi um líder, um governante, e foi também meio que um estadista. Pegou um povo arrebentado do cativeiro, organizou aquele povo, restabeleceu o culto a Deus, ensinou a lei de Deus e construiu novamente o templo. Esse cara é fera ou não, gente? Meu Deus! Igual Moisés, pegou um povo escravo do Egito, entregou esse povo na porta da terra de Canaã, organizado, estruturado socialmente, espiritualmente, todo armado, todo preparado para tomar posse da terra prometida. É um estadista, é um líder, é um profeta, é um homem de Deus maravilhoso, tá bom? Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso, tá bom? Outro pontinho, gente, mentoria e discipulado. Conectar as famílias mais maduras na fé a famílias em dificuldades para mentoria. Mentoria aqui seria discipulado, tá? Ensinar que os irmãos mais velhos ensinem os mais novinhos a como se tornarem homens e mulheres melhores. Sim ou não? Só que o problema, gente, é que às vezes dentro da igreja, aquela pessoa que tem mais idade, mais madura, que poderia estar dando aula para o mais novinho, às vezes está apontando o dedo, está julgando, está criticando, está sendo um fariseu. Em vez de encostar naquele jovenzinho, naquela jovenzinha que está aprendendo a ser mãe, a ser esposa, e aquela pessoa que é mais madura, ajudar, instruir, meio que se transformar numa mãe espiritual para aquela pessoa, ela não faz isso. A Bíblia fala isso lá em Tito, gente. Está ali, ó, Tito 2, de 3 a 5. Que os homens mais velhos ensinem os homens mais moços a se tornarem grandes varões. Que as mulheres mais velhas, as viúvas, as pessoas, né, de mais idade, ensinem as mulheres mais novas a serem excelentes mães, esposas, a amarem seus maridos. Igreja é isso, gente. Amém? É um exército onde aqueles que são mais experientes instruem e ensinam os mais novos a como se tornarem soldados melhores. Isso é igreja. Então, em vez de criticar, em vez de julgar, em vez de falar mal, em vez de fofocar da vida do outro, você vai ajudar, você vai apoiar, você vai instruir aquela pessoa, tá bom? Discipular jovens, crianças, para fortalecer a sua identidade em Cristo, né? Nós temos aqui essa linha das crianças, estamos retomando aí também o ministério com jovens. Benefício também, né? Trazendo benefícios, relacionamentos de confiança que previnem crises futuras, construindo relacionamentos sólidos. Aí vem o 7, gente, inclusão em atividades da igreja. Isso aqui é muito importante, envolver as famílias em crise nos ministérios, né? Devagarzinho, na medida em que as pessoas vão saindo da crise, vão envolvendo no coral, na visitação, dando-lhe propósito, dando pertencimento. Não estou falando de pregação nem de ministrar sobre pessoas. Estou falando de serviços básicos necessários dentro da igreja, onde a pessoa se sinta parte daquele trabalho. Isso é muito legal. E a nossa igreja tem, que é o voluntariado, né? Um exemplo aqui é o João. Eu não tenho condição de estar dando aula aqui e estar apertando ali no equipamento. Então o João está me dando uma força, está me ajudando ali, está servindo como voluntário, tá bom? Criar eventos também familiares, acampamentos, retiros, para fortalecer vínculos. Nós vamos fazer agora um retiro espiritual, daqui a 2 semanas. E em julho tem outro, um encontro com Deus. Quem quiser também em julho vai ter outro, tá bom? Então, todos vocês são um só corpo em Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, 5, tá bom? 8, vamos lá, gente. Ajudar em casos específicos. Divórcio ou separação, oferecer mediação para tentar reconciliar o casal ou apoio emocional aos envolvidos. Cuidar das crianças afetadas com programa de mentoria infantil, apoio psicológico,
né? E coisas nesse sentido. Vícios, né? Já falei um pouquinho sobre isso. Parcerias com programas para dependentes químicos, para familiares de dependentes. Violência doméstica também. Acolhimento seguro e encaminhamento para abrigos especializados, aliado ao apoio espiritual. Às vezes, gente, nós como pastores, a gente tem que levar aquela vítima de um crime, de uma agressão, até na delegacia. Sim, eu já fiz isso. Porque às vezes aquela pessoa está naquela situação ali vulnerável, sofrendo, e aí tem o agressor, uma pessoa violenta, colocando a vida dela em risco, você tem que levá-la lá e falar, você precisa denunciar esse cara, senão esse cara vai te matar. Vocês sabem que tem pessoas que são violentas. O índice de crimes passionais, gente, na nossa nação é uma coisa horrenda, né? Então esse apoio para a violência doméstica, a igreja precisa dar. Não é negócio de passar a mão na cabeça e dizer, não, você tem que aceitar o teu marido ser violento, te agredir, não. Pelo contrário, a igreja precisa se posicionar, amém? Contra isso. Às vezes até indicando um advogado dentro da igreja, um irmão que possa auxiliá-la dentro daquele processo todo, e porque isso cada vez é mais comum, tá? Temos que acolher a pessoa que está sofrendo, temos que condenar o abusador, a pessoa violenta, e encaminhar para abrigos especializados. Hoje, os governos, eles estão fazendo isso, eles estão amparando, por exemplo, as mulheres que sofrem com violência doméstica. Tem aquelas medidas cautelares de distanciamento, né? Porque o cara ameaçou ela com faca, com coisa. Então, a igreja precisa também, de alguma maneira, acolher com segurança essas pessoas, tá bom? Outra coisa, advocacia e defesa dos vulneráveis. É outra maneira que a igreja pode se envolver. Aqui não é muito comum, tá, gente? Mas tem lugares que isso é muito necessário. Defender políticas públicas que protejam famílias pobres e em risco. Apoiar órfãos, viúvas e imigrantes, como ordena lá em Tiago 1:27. A igreja também pode articular doações para famílias refugiadas, ou às vezes de imigrantes, né? E pressionar direitos básicos junto aos órgãos competentes. Às vezes isso é necessário, tá bom? Às vezes o irmãozinho ali falar um negócio é uma coisa, mas vários membros importantes da igreja, proeminentes na sociedade, e também um pastor ir lá pleitear aquela causa, é outra coisa. Sim ou não, gente? Sim. Um advogado, um juiz, né? Pessoas assim proeminentes podem sim fazer a diferença para amparar aquele que está sofrendo algum tipo de situação, tá bom? Buscando os seus direitos básicos. 10 aqui, gente. Cultivar uma cultura de graça e não de julgamento. A igreja precisa ser um ambiente de graça. Vamos falar junto? A igreja precisa ser um ambiente de graça e de acolhimento. Se nós não formos, não pense que o mundo lá fora vai ser. Um ambiente de graça, um ambiente de não julgamento. Então, evitar fofocas ou condenação a famílias com falhas públicas, por exemplo, gravidez na adolescência, questões de separação, divórcio, traição e coisas assim. Lembrar que todos nós somos passíveis de cair. A Bíblia diz em Gálatas 6:1, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Todos nós, mesmo os que estão de pé, precisam cuidar, porque qualquer um de nós podemos tropeçar e cair. E isso tem que encher o nosso coração de graça e de misericórdia. A base bíblica é essa daqui, ó. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente no Senhor. Efésios 4:32, tá? Quem quiser anotar aí, Efésios 4:32. Exemplos práticos. Quando encontrarmos família em crise financeira, por exemplo. Ajuda imediata, né? Às vezes tudo que aquela família precisa é uma cesta básica. É que você ajude ali, talvez pagando uma conta de luz, uma conta de água. Coisas básicas, gente. Eu não estou falando de
pagar o boleto de uma caminhonete que o cara destrambelhado foi lá e comprou. Não é isso. Estou falando de coisas básicas. Água, luz, vestimenta, comida. E ajudar dentro das nossas possibilidades. Deus nunca vai pedir para você ajudar alguém e se autodestruir financeiramente. Ou ajudar alguém se autolesando e se autodetonando. Jamais. É dentro das suas possibilidades. Comprando um remédio, ajudando ali com uma coisinha ou outra, indo lá e comprar um calçado, uma roupa. Coisas que você pode fazer para ajudar alguém. Amém? Esse dia mesmo eu vi um pastor e eu vi que ele sempre usava o mesmo calçado. Todo lascado. E é uma pessoa importante para o meu coração. O que eu fiz? Eu olhei o pé dele, eu não perguntei nada para ele. Fui lá na internet, comprei um tênis novinho, um sapatênis, como se fosse para mim, gente. De couro legítimo, 200 e poucos reais. Fui lá numa caixa, entreguei para aquela pessoa. Precisa ver a felicidade daquele irmão. Olhei, Deus mostrou a necessidade. Eu entrei na brecha e quem cobriu aquela brecha? Fui eu diante do Senhor. Toda vez que eu vejo ele com aquele calçado que eu dei para ele. Olha que coisa linda, gente. Amém? Então você vê a necessidade e você faz algo a respeito. E isso é muito lindo. Seja com quem for, seja criança, seja adulto, seja pessoa de idade, seja quem for, se Deus te mostrar uma necessidade e chamar isso a atenção de você, o Espírito Santo geralmente fala ao nosso coração, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Amém? E quando você tem esse tipo de vida, uma vida generosa, abençoadora, o tempo todo Deus está abençoando você. Uma coisa incrível, começa a aparecer recursos, bênção, situação, Deus começa a mandar clientes, negócio, promove você no teu trabalho, aparece um dinheiro lá que você nem imaginava, porque você tem um coração abençoador. E gente, quero deixar bem claro que eu não estou pedindo nada para ninguém, tá? Só estou citando um exemplo de algo que eu vivo, tá? Por favor, não estou constrangendo ninguém a fazer nada aqui. Outras pessoas, outras situações e necessidades em geral. Essa mesma pessoa, uma vez nós estava numa determinada situação, ele abriu o coração de uma dificuldade que ele estava passando, o filho ficou doente, teve que fazer uma cirurgia, ele precisava urgente de 8 mil e poucos reais. Nós juntamos vários irmãos, fomos lá e suprimos a necessidade daquela pessoa. Ele não tinha de onde tirar, mas nós nos juntamos, fomos lá e abençoamos. Outra vez nós abençoamos um pastor que há 15 anos não tinha carro. Nós juntamos 10 irmãos, eu fui o primeiro a doar, R$ 1.500 cada irmão. Nós fomos lá, compramos um ninho por R$ 10 mil, demos uma guaribada, trocamos pneu, deixamos o ninho, coisa mais linda do mundo, e entregamos para aquele pastor. Fazia 15 anos que ele não tinha carro, gente. Ele ficou tão emocionado que a mulher dele desmaiou no dia que a gente foi entregar o carro. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Coração abençoador. Ninguém vê, gente. Estou falando isso aqui para ensinar vocês. Mas tem alguém lá de cima que anotou. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. E você entra na agenda de Deus, no caderninho de Deus, para abençoar você. Tá bom? Então, ajuda imediata. Tem vezes que dá para esperar, mas tem vezes que não. É ali na hora, tá? Como esse exemplo aqui que eu citei. Mentoria, né? Ajuda, discipulado, membro da igreja, ensina o pai, por exemplo, a elaborar um currículo. Meu Deus, como eu já ajudei gente com isso. Pessoas que não sabiam fazer um currículo. E aí a gente vai lá, não, peraí, deixa que eu te ajudo aqui. Você ajudou uma pessoa a conseguir uma vaga de trabalho, gente. Isso aí tem um valor maravilhoso.
Oração, né? Grupo de intercessão por emprego e paz no lar. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa, de uma oração. Às vezes você não tem o recurso e nem a condição de resolver o problema do outro. Mas tem uma coisa que você pode fazer: a oração. Porque às vezes você não tem a condição de fazer, mas Deus, que é todo-poderoso, pode fazer. Ou mobiliza pessoas para fazerem, tá bom? Inclusão, gente. A família também é convidada a ajudar, por exemplo, na organização de um evento, fortalecendo ali o seu senso de valor. Toda a família ali trabalhando, apoiando, ajudando. Isso gera inclusão dentro da comunidade. Para terminar aqui, gente, os desafios e soluções. Por exemplo, falta de recursos. É uma crise, é uma dificuldade que às vezes afeta as famílias. Parcerias com outras igrejas e com ONGs cristãs. Tem ONGs cristãs, gente, que ajudam a formar profissionais, a fazer um currículo, a encaminhar o cara para o trabalho. Então, às vezes, você não tem a solução, mas você pode encaminhar para alguém que tem essa solução. E ajudar as pessoas com essas coisas. Ou irmãos que têm habilidade em uma determinada área podem ensinar outros irmãos a se tornarem profissionais. Resistência a pedir ajuda, né? Não tenha resistência em pedir ajuda. Sermões e testemunhos que normalizem a vulnerabilidade. Resistência a pedir ajuda, por quê? Porque muita gente tem resistência de pedir ajuda. Então, a igreja ela precisa desafiar os irmãos através de sermões, de testemunhos que normalizem a vulnerabilidade, no sentido de que as pessoas compreendam a partir do pastor que todos nós somos seres humanos. A gente não ficar pintando um mundo de Nárnia, um mundo de fantasia, como se todos nós fôssemos super-homens e super-mulheres. Não, gente, nós somos humanos, nós somos vulneráveis. Sim ou não? Nós viemos do pó da terra, nós somos vasos de barro. O poder e a glória é do Senhor, gente. Então nunca pinte para as pessoas como se você fosse um super-homem. Porque o dia que você mostrar sua vulnerabilidade, talvez aquelas pessoas que estão ao seu lado despenquem, se frustrem. Porque você se pintou de super-homem, de super-mulher, de super-mãe. Né? Aqui nós temos uma mãezinha jovem, né? Não queira ser uma super mãe, não. Seja a melhor mãe possível que você conseguir. E Deus vai te dar graça. E quando você não conseguir, a graça de Deus é suficiente sobre você. Não é verdade? É. Filhos dão problemas, têm lutas, têm dificuldade, ficam doentes. Nossos filhos não são perfeitos, são pecadores como nós. Erram, falham. E nós temos que agir com graça, com amor. Família é assim, gente. Não existe esse negócio de família perfeita. Vamos falar junto? Não existe esse negócio de família perfeita. Toda pessoa que fica pagando de família perfeita é um grande mentiroso e hipócrita. Toda pessoa, e chega uma hora que Deus puxa o tapete e mostra as vergonhas. Presta atenção no que eu acabei de falar. Nunca fique pagando de família perfeita. Não existe família perfeita. Toda família é feita de pecadores que estão debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Se não é Deus nos ajudando, gente, a gente estava tudo lascado. Sim ou não? Nós temos defeitos, nós temos falha. Claro que a gente tem que sempre procurar ser o melhor possível, mas não existe. Primeira coisa, quando eu cheguei lá em Curitiba, fui ensinar essas matérias que eu estou ensinando para vocês aqui. O mesmo material que eu estou ensinando para vocês, eu ensinei no treinamento lá na Jocum, para 13 missionários, que são pastores, ministros, em vários cursos lá. Eu falei a primeira coisa que eu falei para eles: gente, tira da cabeça de vocês esse negócio de família perfeita. Não existe família perfeita. Isso é uma grande ilusão. E se vocês criarem isso na cabeça de vocês, isso vai gerar uma grande frustração em vocês.
Porque uma frustração nada mais é do que uma expectativa falsa no seu coração. Vamos falar junto? Toda frustração é uma expectativa falsa no meu coração. Gente, eu trabalho há 26 anos pastoreando. Não existe família perfeita. Todas as famílias têm falhas, têm defeitos, têm fragilidades, tem pessoas que erram mais, outras erram menos, tem filhos que dão problema, casamentos. A pessoa que chega, o casal que chega para mim e fala, pastor, nós nunca brigamos, eu já dou logo na cara. Não agredindo fisicamente, eu falo, irmão, para de mentir. Para com mentira, rapaz, que não existe isso. Para de migué comigo. Não existe um casal que não teve atrito, que não teve confusão, não teve uma confusãozinha, um conflito. Não existe, gente. Claro que a gente tem que fazer de tudo para viver em paz e harmonia. Amém? Mas chega uma hora que vem um atrito, uma confusão, uma faísca. Não tem jeito, são pecadores. Debaixo do mesmo teto. Pessoas diferentes, de diferentes contextos, às vezes até com valores que foram ensinados de forma diferente. Claro que precisam convergir num só coração, numa ligação espiritual no Senhor, pelo Espírito, só que são pecadores. Amém? Vamos falar junto para a gente nunca mais esquecer? Não existe família perfeita. Toda expectativa falsa no meu coração gerará uma frustração. Aprenda a valorizar o que Deus te deu. Aprenda, é claro, sempre a melhorar. A excelência está ali, ó. É um padrão da vida cristã. Aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos numa obra, nós estamos num aperfeiçoamento. Quem produz isso é o Espírito Santo. E esse aperfeiçoamento, essa obra só vai terminar quando? Quando Jesus voltar. Vamos falar junto? Eu estou numa obra boa do Espírito Santo, de aperfeiçoamento. Amém? Então, continuando aqui, então não tenha resistência em pedir ajuda e ajude outras pessoas também a não ter essa resistência em pedir ajuda. Outro, cuidado com o esgotamento dos voluntários, né? Rotatividade de equipes e cuidado com a saúde dos líderes, né? Não sobrecarregar demais as pessoas. Por isso que a gente faz o voluntariado semanal. Um dia antes a gente coloca lá e quem tiver disposição e puder ajudar, amém. Se a pessoa não puder, temos os funcionários aqui que vão tirar tripa, coração e nós vamos se virar aqui. Amém? Mas se você puder ajudar, vai ser bênção aqui na nossa comunidade. 50 minutos? Não, isso aqui não tem problema, tá? É só o iPad aqui, 50 minutos para você parar. Isso aqui pode terminar. Já estou concluindo aqui. Conclusão, gente, para fechar tudo aqui. Olha lá. A comunidade cristã é chamada a ser o corpo de Cristo na terra, refletindo o seu amor incondicional. Quando famílias em dificuldades são acolhidas com compaixão, ações concretas, a igreja cumpre a sua missão de ser luz do mundo, que é o que a Bíblia diz. Sermos sal da terra e luz para o mundo. E demonstra que o reino de Deus é um lugar de refúgio e restauração. Olha como é que termina esse versículo, Mateus 5,16, gente. Olha que coisa linda. O Rafa ministrou faz 2 domingos baseado nesse versículo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Olha só que coisa linda esse versículo, gente. Esse é um dos versículos mais lindos do Novo Testamento. Nós temos que viver uma vida de tal maneira que as pessoas olhem as nossas atitudes, comportamentos, as nossas ações
eles olhem para nós e agradeçam a Deus pelas nossas vidas. Glorifiquem a Deus por causa da nossa vida. Amém? Quem quer viver esse tipo de vida aqui? Dá um glória a Deus. Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero ser luz e glorificar o Senhor com a minha vida. Gente, é esse tipo de vida que Deus quer que eu e você vivamos para a glória de Deus. Amém? Aprenderam então como apoiar as famílias em tempos de crise? Quem gostou aí desse assunto? Legal ou não? Esse é o papel da igreja. Isso é sermos igreja. Apoiarmos, ajudarmos, não julgarmos. Não fazemos isso, gente, mas apoiarmos uns aos outros em amor, até porque todos nós somos pecadores. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu acho lindo esse trecho de Paulo em Gálatas. Ele diz assim: vós que sois espirituais, se você vê o seu irmão tropeçar, errar, falhar, pecar, em outras palavras, vós que sois espirituais, corrigiu aquele irmão com espírito de docilidade, ou, em outras versões, diz brandura, com amor, com doçura, com docilidade. E aí ele termina com esse trecho que nós lemos aqui: e vocês que estão de pé, tome cuidado, porque o próximo às vezes pode ser você. Por isso que nós temos que ter amor, compaixão, misericórdia, porque se a gente não vigiar e não cuidar, o próximo a cair pode ser quem? Você. Então vamos agir com maturidade. Amém? Mulheres que estão aqui, quando forem falar com seus filhos, quando forem falar com seus maridos, nunca desonrem, nunca desrespeitem. Tratem sempre com honra, com carinho, com amor. Por mais que vocês tenham razão, por mais que estejam errados, nunca desonrem. Os maridos que estão aqui, homens, seja quem for, mesma coisa. Vai puxar a orelha da esposa, da filha, de quem quer que seja. Sempre com jeitinho, com amor, com cuidado. Falar a verdade em amor, diz o apóstolo Paulo. Não basta falar a verdade, tem que falar a verdade em amor. Amém? Eu sei que não é fácil. Tem gente que mesmo falando a verdade em amor, o outro não mal interpreta, endoida, né? Se auto-justifica, vira um canhão para cima de você, mas você fez o seu melhor. Você tentou. E eu sabe o que eu faço quando eu faço esse tipo de coisa? A pessoa não aceita, eu recuo. Eu falo: não, então tá bom. O que eu tinha para falar eu já te falei. Amém. Guarda no teu coração, se fizer sentido para você, beleza. Se não fizer, glória a Deus. Já cumpri a minha missão, já fiz o que eu tinha que fazer. Aí vou lá para o cantinho e vou orar. Porque daí é Deus que tem que fazer. Sim ou não, gente? Sim. Não adianta ficar batendo boca e tal, e entrar na carne, violência. Isso aí não vai resolver. Se necessário for, recue. Não do que você falou, mas recue e fala: ó, o que tinha para falar, já falei. Se você não aceitar, não tem problema, é uma questão sua e de Deus. Amém, tal. Vou orar por você. Pronto, acabou. Você fez a tua função. Você falou a verdade em amor. Você corrigiu, foi espiritual, não entrou na carne, corrigiu o outro com docilidade e amor. Se o outro não aceitou, já não é problema teu, querida, é problema dele, de Deus. Ele que vai se ver com Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé, terminar em oração, e aí nós temos um cafezinho ali. O pastor Giovanni preparou com muito carinho para você, com equipamento novo da igreja lá, um investimento lá, para vocês. Não, depois a gente volta aqui, tá? Só primeira aula, pode fechar lá, João. Só terminar a oração aqui, tá? Pode fechar, calma. Fechou já? Não, então espera só eu orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa primeira aula, esse primeiro bloco. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor foi conosco, o Senhor nos conduziu.
a falarmos todas essas coisas de como uma igreja pode ajudar as famílias em meio às crises e às dificuldades. Senhor, nos ajude a sermos igreja de verdade, a sermos irmãos de verdade, a agirmos com fraternidade, com espírito de compaixão, misericórdia, acolhimento, inclusão social, pessoal, ó Deus, a sermos uma família. É claro que temos defeitos, temos falhas, toda família tem falha, mas com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, ajuda-nos a fazermos a diferença na vida das pessoas, através do amor de Deus que nos constrangeu e que nos movimenta, nos mobiliza na direção do outro. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, e como aprendemos a amar o Senhor. Que o Senhor nos capacite, Pai, a vivermos essa graça, com sabedoria, com maturidade, usando palavras corretas, atitudes corretas, motivações corretas, na direção do Teu coração, abençoando vidas e abençoando pessoas. Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém?